Mais uma live de aquecimento, nossa segunda live de aquecimento do evento A Jornada Terapeuta Sistêmico, que vai acontecer do dia 25 ao dia 30 de novembro. Para que é esse evento, Cris? É para levar para vocês o conhecimento das leis sistêmicas, como que vocês podem dar os primeiros passos para dominar as leis sistêmicas e faturar acima de R$10.000 por mês com a sua terapia, o seu produto de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E para quem não me conhece, eu sou a Cris Molossi e aqui na internet eu ensino terapeutas a dominar as leis sistêmicas para que tenham um faturamento acima de R$10.000 por mês, mesmo que você esteja começando do zero. E o tema de hoje é, sem você olhar, sem você enxergar, tomar a grandeza dos seus pais, você não consegue ter um faturamento acima de R$10.000 por mês. É importante que você entenda isso. Nossos pais são a nossa força, indiferente de qualquer coisa que aconteça. Quanto mais eu olhar para minha origem, mais eu conseguir dar um lugar no meu coração para isso, mas eu vou prosperar. Deixa eu arrumar aqui para mim poder pegar. Tá bom aí? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho de vida para mim aí. Bom dia quem tá chegando comigo. Bom dia, Elaine. Bom dia, Rosa. Bom dia. Eu não consegui ler o nome aqui. Alguma coisa. Fala teu nome para eu não falar errado. Bom dia, Adriano. Bom dia quem tá chegando aqui comigo. E o que eu trago para vocês, deixa eu só mudar aqui, ver se fica melhor. O assunto que eu trago para vocês hoje é um assunto pouco conhecido. E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque isso é uma grande oportunidade para que a gente entenda que sem a gente reconhecer. Deixa eu pegar aqui. Agora vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Sem a gente reconhecer a grandeza dos nossos pais, a gente não consegue ter força, não consegue ter energia, não consegue ter constância. Muito provavelmente tenha dificuldade também de fazer com que o teu financeiro flua no teu negócio. Por isso que esse tema, para mim, é uma grande oportunidade para que o terapeuta se posicione, para que o terapeuta conquiste novos clientes, para que o terapeuta olhe para ele como uma... eu nem falo como uma pessoa que ajuda, mas como uma pessoa que impacta, que toca o coração das pessoas, que deixa esse mundo um pouquinho diferente do que ele tá. Quem tá chegando aqui comigo, mas eu não tô conseguindo ver vocês, travou aqui pra mim. Então, aqui acho que vai ficar melhor. Aí, conseguem me ver agora? Deixa eu arrumar aqui, porque no YouTube não consegui entrar. Muito bem. Bom dia, minha irmã querida que tá comigo na live. Pessoal do YouTube tá vindo pra cá porque não deu certo lá. Bom dia, Maria, bem-vinda. Então, o tema de hoje é sobre a gente tomar aí a grandeza dos pais, reconhecer a grandeza dos pais. E muitas pessoas trazem para mim que tomar ou reconhecer a grandeza dos pais é conviver, né? É estar perto, é estar junto. Não adianta nada a gente acreditar que é conviver, que é estar perto, que é estar junto, se a gente não sabe aonde que a gente está nessa relação. Será que eu estou nessa relação como criança? Será que eu estou nessa relação como adolescente? Será que eu estou nessa relação como adulto, como adulta que sou? Então, reconhecer a grandeza dos pais não é sobre conviver, não é sobre perdoar, porque não há o que perdoar nos pais. Né? Quando eu falo eu já perdoei os meus pais, a gente se arroga sobre a vida,
porque não há o que perdoar. Nossos pais, eles sempre deram o melhor que eles tinham para nós, com a consciência que eles tinham do momento. Então, quando a gente traz essa questão de concordar com a grandeza dos nossos pais, tomar os nossos pais, é concordar com a minha história em relação a eles, ver aonde eu estou dentro dessa história, se ainda é difícil para mim fazer um movimento em direção aos meus pais, se eu ainda tenho acusações internas em relação aos meus pais. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou em Santa Catarina, né? Eu moro no Paraná, eu moro em Curitiba, região metropolitana, que era Araucária, e eu estou em Santa Catarina. A mãe da minha mãe, minha querida vozinha, faleceu sexta-feira. E ontem eu ainda percebi, conversando com a minha mãe, o quanto de acusações internas eu tenho em relação a ela. E à noite eu conversei com ela, e sabe o que eu fiz no período da tarde? Eu pedi um colo para ela. Eu deitei no colo dela, sabe? E ali eu vi que eu sou bem pequenininha e que eu ainda tinha minhas acusações internas, querendo que ela fosse do jeito que eu queria, querendo que ela se comportasse do jeito que eu acho melhor. Olha quanta arrogância. Então, quando a gente fala de tomar os pais, meus amores, é esse olhar que você tem que ter. Quais são as acusações internas que você ainda faz com o seu pai, com a sua mãe? Enquanto eu tenho essas acusações internas em relação aos meus pais, eu não tenho força para trocar o meu projeto. Eu não tenho força para lidar com as questões dos meus clientes. Eu não tenho energia para ser constante aqui no digital, para manter o meu posicionamento, para construir uma autoridade onde as pessoas me veem como uma pessoa certa, né? Para que eu possa ajudá-las. E aí vocês podem estar se perguntando assim, tá, Cris, mas você está falando para nós... Ui, fiz besteira aqui. Mas você está falando para nós que você ainda tem acusações em relação à sua mãe, né? Que você ainda percebeu isso. Nossa, eu fiz alguma coisa aqui que não tá dando certo, peraí. O que eu mexi aqui? Vamos ver se eu consigo desfazer. Tô mexendo aqui no YouTube. Aí, acho que agora deu certo. E como que a gente vai fazer isso? Desligou meu computador. Felipe, você consegue ligar aqui para mim? Eu vou sair com vocês aqui, porque desligou completamente o meu computador aqui. Como que eu vou... Eu tô na casa que era da minha avó, gente. Eu vou sentar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Como que eu consigo saber, Cris, disso? Se você que estuda ainda tem as tuas acusações. O grande segredo aqui é quando você toma consciência, né? Então eu estava nesse movimento de acusação interna, olhando para minha mãe, achando que ela tinha que fazer as coisas do meu jeito. E aí eu parei no meio da tarde e falei, opa, tomei consciência. Eu estou acusando minha mãe de algo. Eu vou mudar por aqui. A grande questão aqui em relação aos nossos pais é tomar consciência do quanto nós temos acusações internas em relação a eles. E sem reconhecer a grandeza. O que é a grandeza? A vida que eles me deram. E aí tem um segundo ponto que as pessoas trazem para mim. Ah, mas você não conhece a minha mãe, Cris. Você não conhece o meu pai. A minha mãe me abandonou. Ou a minha mãe era muito ruim. A minha mãe me batia. Ou a minha mãe não me via, minha mãe não ligava para mim, minha mãe não cuidava de mim. Ah, mas o meu pai foi embora, mas o meu pai nunca me deu um abraço, isso tudo são acusações internas em relação aos pais. Escuta o que eu vou te falar agora. Não importa se a sua mãe foi embora, seu pai foi embora, não importa se a sua mãe te batia, não importa se o seu pai era bravo. Sabe o que importa nessa jornada? É que apesar de tudo isso, eles ainda são seus pais. Apesar de tudo isso, eles ainda te deram a vida. Você só existe aqui nesse plano porque você tem um pai e uma mãe. E quando você reconhecer esta grandeza, as coisas chegam para você com fluidez. Porque estes pais foram escolhidos pelo plano superior de Deus
para dar a vida para você, para fazer a vida chegar até você. E quando você dá um lugar para a tua história como ela é, sem acusações, você toma esta força do jeito que foi. Cris, é difícil? Eu sei que é. Pergunta como que eu sei. Eu passei por tudo isso. Qual que é a grande sacada aqui? De novo, eu vou ser bem repetitiva. É que você dê um lugar para tudo isso no teu coração. O dia que você conseguir olhar para os seus pais sem acusações, sem expectativa, sem intenção de nada, você tem muito mais força para conquistar aquilo que você está em busca. Como, por exemplo, eu quero ser um terapeuta, mas eu não consigo me posicionar. Olha para os seus pais. Sem reconhecer a grandeza deles, tudo que eles fizeram para que você chegasse até aqui e fosse um bom terapeuta, não vai fluir. Eu quero faturar mais. Olha para a grandeza dos seus pais. Cris, mas é só isso? Não, a gente fala que envolve um monte de outras coisas, né? Como estratégia, enfim, várias outras coisas. Mas isso chega para você. A partir do momento que você confia nos teus pais, você confia na vida. E quando eu falo de confiar aqui, é confiar que eles são certos para você. Não podia ter outros, não existem outros. Estes são os teus pais. Será que você consegue fazer esse movimento em direção aos seus pais? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, gente. Boa. Será que você consegue fazer esse movimento em direção aos seus pais? Será que você consegue entender que mesmo que seus pais não sejam os perfeitos, eles são os certos para você? As pessoas falam assim para mim, eu tive uma aluna, né? Na verdade, é uma colega. E ela falou assim, Cris, e eu o que eu faço se a minha mãe me contou que eu nasci de um estupro? Eu falei, você consegue entender que você só chegou na vida através desse ato? E você consegue dar um lugar para isso no teu coração? Foi desse jeito que você chegou na vida. E hoje você é uma psicóloga bem reconhecida, estruturada, tem uma família linda, porque esse estupro aconteceu. Quando eu falo, gente, de tomar a grandeza dos pais, é ampliar a visão para além das nossas dores, dos nossos questionamentos, das nossas expectativas, das nossas limitações. E por que eu falei que esse conteúdo é uma oportunidade para que você, terapeuta, fature acima de 10 mil reais por mês? Porque aqui está dentro, quando você faz esse movimento que eu estou trazendo para você, que talvez seja tão difícil, você está dentro das leis sistêmicas. Por que você está dentro das leis sistêmicas? Vamos começar. Pertencimento. Você pertence a esse sistema familiar. Estes são seus pais. Este é o teu sistema. É daqui que a vida fluiu e chegou até você. Então você pertence a esse sistema. Você não pode excluir os seus pais. Você não pode apagar a história dos seus pais. Muito menos a história que você viveu com eles. Foi como foi. Esse é o primeiro passo. Segundo é hierarquia. Você nunca será maior que os seus pais. Eles vieram primeiro, eles te deram a vida, portanto você é o filho, é pequenininho. Quando a gente fala de pequeno, gente, é no sentido de respeito, né? Eles são grandes porque eles nos deram a vida. Não tem nada nesse mundo que eu faça que pague a vida que eles me deram. Eu já nasço, né? Quando eu nasci ali nesse sistema, eu já nasci tomadora. Porque só o fato deles terem me dado sim, e minha mãe ter me carregado 9 meses na barriga, nutrido, gerado, correndo risco de morte na hora de fazer o meu parto, seja ele natural ou cesariana, não importa, eu já sou bem pequena nesse sistema. Eu já vim, né? E a terceira lei, que é o equilíbrio de troca, eu já vim tomando muito desse sistema. Para eu chegar na vida, eu já tomei bastante desse sistema. Então, quando você faz esse caminho de volta para os seus pais, quando você entende com amor e reconhecimento o quanto esses pais deram para você, do jeitinho que foi, e vocês o reconhecem, né? Os reconhecem nessa grandeza, muita coisa dentro de você vai mudar. E eu não falo de mudanças pequenas. Você começa a falar assim, nossa, isso, eu nem imaginava que aconteceria isso. Eu nem imaginava que aconteceria aquilo comigo.
É porque você mudou o olhar dentro de você. Porque quando eu mudo o meu olhar para os meus pais, eu mudo o meu olhar para a vida. Quando eu reconheço a grandeza dos meus pais, eu reconheço a grandeza da vida. Eu tomo força. E a gente vê tanta gente arrebentada emocionalmente. Nós, né, quem trabalha aqui com terapia sabe por que as pessoas vêm nos procurar. Porque elas estão com o emocional super patológico, super machucado, super ferido, por N questões da vida. Qual que é o nosso papel? Tocar o coração dessas pessoas, levar cura para essas pessoas. Mas como que eu vou conseguir ter força, ter constância, ter energia para lidar com as pessoas se eu não tenho bem definido para mim os meus pais nas minhas costas? E aí você pode estar se perguntando, tá, Cris, entendi, eu tenho que dar esse passo, mas é difícil para mim, eu não consigo. Aí eu te pergunto, quantos clientes chegam para você falando a mesma coisa? Qual que é a tua resposta para esses clientes? Quando na terapia o cliente chega falando para você que é difícil, que ele não consegue. Como lidar com todas essas questões? É muito simples. Você começa com um passo. Olha aqui. Você começa com um passo que se chama maturidade. Maturidade de um adulto, de uma adulta, sem se vitimizar. Ampliando o teu olhar para a vida. Saindo da nossa criança, saindo da nossa adolescência, se tornando uma pessoa adulta, olhando para a tua história com os seus pais. E ampliando esse olhar para a vida, sem acusações, sem expectativa, sem intenção. Anote essas palavras. Sem acusações, sem expectativas, sem intenção. Apenas amor aos pais. Será que é possível você dar esse passo, reconhecer essa grandeza? Gente, é algo tão simples, mas as pessoas não têm essa clareza dessa importância. Não tem a clareza do significado que isso é e do impacto e da transformação que isso causa na vida das pessoas. E só você pode dar esse passo hoje. Ninguém mais pode dar esse passo por você. Só você pode fazer o caminho de volta para os seus pais. Só você pode olhar para os seus pais sem acusações. E qual é a minha relação de ganho com tudo isso, Cris? Primeiro, você se fortalece como pessoa, como ser humano, como indivíduo aqui. Segundo, você tem força para lidar com a prosperidade da sua profissão. Você tem força para lidar com a prosperidade da sua profissão. Por que muitos terapeutas não conseguem avançar? Porque eles não têm. Eles não têm aqui nas suas costas o pai e a mãe. Não tem a força do pai e da mãe. E qual que é? Eu vou dar um exercício aqui, inclusive, para você fazer, para você dar esse passo em direção aos seus pais, dar esse passo em relação a tomar a grandeza dos pais. Pensa comigo. Você acredita em algo maior aqui, que eu falo que é Deus, né? Deus, aquilo que você acreditar, né? O universo, criador de todas as coisas. Então, você acredita que tem algo maior aqui, uma força maior que a tua, certo? Abaixo dessa força só tem um jeito de você estar aqui nessa vida, que é através dos seus pais. Seus pais são os portais para a vida. Você consegue entender a grandeza disso? Sem esses pais, você não estaria aqui. Sem esses pais, você não existiria, você não teria vida. Eles foram escolhidos por você para estar aqui, para viver essa experiência. E quando eu olho para a minha história, quando eu olho para a grandeza dos meus pais, que eles foram escolhidos e eu escolhi para estar aqui, eu consigo olhar além das expectativas, das acusações, das minhas intenções em relação aos meus pais. E só assim eu consigo olhar com um olhar de amor, o olhar de amor que vê além. O que é ver além? Que ali tem o teu pai e a tua mãe, neles, mas ali tem um homem e uma mulher comum,
Ali tem um ser humano que tem suas dores, suas questões pessoais, tem uma profissão, né? Teve um relacionamento e teve muitas outras coisas ali. Uma delas é ser seu pai, sua mãe. Só que a gente quer... Qual que é a nossa acusação em relação aos nossos pais? Nós queremos que eles sejam do jeito que nós queremos. Que eles supram a nossa expectativa. Não vai acontecer. E com esta visão e com esta força é que a gente vai para a vida. É com esse olhar que a gente vai para a vida. E muitas vezes a gente vai para a vida com um olhar de vítima, querendo que os outros deem para nós aquilo que eles não conseguem dar. E muitas vezes eu estou atendendo o meu cliente ali com expectativas de que ele perceba algo que ele ainda não percebeu. Não vai rolar. Então, quanto mais eu for também sem expectativa, quanto mais eu deixar o cliente fluir, eu confiar na vida, eu confiar no atendimento, quanto mais eu deixar ele livre para dar o próximo passo, mais resultado eu vou ter com a minha terapia. Mas eu só consigo confiar a partir do momento que eu tiver aqui, ó, papai e mamãe, papai do lado direito, a mãe do lado esquerdo, muito bem abarcado em mim, sabe? Onde eu sei que eu posso me escorar quando eu preciso e ir para fazer esse movimento de ir para a vida. E você pode dar esse passo em direção aos seus pais ainda hoje. Você pode começar entendendo aonde que eu me encontro nessa relação. Eu me encontro assim, nossa, eu me dou super bem com meus pais, com a minha mãe, mas eu ainda tenho uma reclamatória de que ele podia ser assim, de que ela poderia ser assim. Eu ainda tenho expectativa de receber o amor que eu não recebi lá na infância. Ou será que eu estou totalmente infantilizado, né, nessa relação, que eu ainda quero tomar dos meus pais aquilo que eles não me deram? E será que eu não vou para a vida, para os meus atendimentos com esse olhar de ser um tomador, de ser uma tomadora? Vai pensando aí comigo. Como está a tua relação em direção aos seus pais? E vai olhando para você entender como que está a tua relação de energia para a vida, para os teus atendimentos, como que está a tua relação em ser constante no digital, como que está a tua relação com o teu faturamento. Porque eu não venho aqui, gente, para falar de algo romântico. Esse caminho de volta para os pais, ele é de eterno. Mas como eu falei no começo, qual é a graça de você entender a grandeza dos seus pais? É que você toma consciência quando você está fazendo acusações internas e você corta o fluxo dessa acusação interna na hora. Tá? Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Toda vez que você tiver uma acusação interna em relação aos seus pais, consciente, você pode falar, aqui eu vou cortar o fluxo. Aqui eu não vou deixar mais ir adiante. Quais são as acusações internas em relação aos nossos pais de forma consciente? Quando eu quero que eles façam as coisas do jeito que eu acho melhor para eles. Quando eu tenho expectativa em relação ao comportamento deles. Ou quando eu tenho alguma intenção em relação ao amor deles. Ou quando eu tenho uma acusação que ele gosta mais do irmão X do que de mim. Tudo isso são acusações internas. As acusações internas inconscientes são quando eu vou para o trabalho e eu não consigo ter sucesso. Quando eu vou para o trabalho eu não consigo ter energia. Internamente eu tenho que observar porque eu tenho alguma acusação que eu não estou vendo, que eu não tenho consciência em relação aos meus pais. Quando eu sinto raiva de alguém num relacionamento, eu tenho raiva dos meus pais. Então, existem as acusações internas de forma consciente, que você percebe que você faz, e existem as acusações internas de forma inconsciente, que você não percebe que você faz. Nós temos que trazer a luz para esses pontos. Porque se nossos pais são os portais para a vida, se eu não confiar neles, eu não confio na vida, eu não confio nos clientes. O financeiro não chega para mim, o dinheiro não chega para mim com facilidade.
Então agora, o que você pode fazer? Você pode fazer uma lista aí, quais são as acusações internas que você ainda tem dos seus pais, que só você sabe, porque as pessoas chegam para mim muitas vezes na terapia e falam assim, ó, presta atenção no que eu vou te falar agora. As pessoas falam assim, eu amo meus pais, eu já perdoei os meus pais. Quando você traz essa frase, e você, terapeuta, eu vou pegar no teu pé. Quando você traz essa frase, eu já perdoei os meus pais, é porque você tem acusação interna. Quem não tem acusação interna, quem não tem intenção nenhuma, quem não tem mais expectativa com os pais, não fala essa frase. Sabe por quê? Porque você não tem o que perdoar nos seus pais. Foi como foi. O máximo que você pode dizer é sinto muito se não foi como eu queria. Você deu o melhor que você pôde. Na verdade, eu não vou entrar nessa questão, mas na vida para mim não existe perdão. Porque quando eu perdoo você, eu devolvo o fardo para você. Entende? Existe algo muito maior e mais profundo do que falar essa palavra tão pesada, perdão. Cris, e daí? O que eu faço com a mágoa, com a dor que eu sinto? Exatamente. Você dá um lugar para isso no teu coração. E você diz sim, eu sinto isso. Agora eu posso ver. Agora eu posso fazer algo de bom com isso. Porque agora eu tomei consciência desse sentimento ruim. É muito melhor você assumir o sentimento que você tem, olhar para esse sentimento e falar, ok, você está aí, agora eu faço algo com isso, do que falar, não, eu não sinto, tá tudo certo entre eu e meus pais, eu já perdoei. A Cíntia, nunca tinha visto dessa forma o perdão. Nunca tinha visto. Sim, Cíntia. É que quando eu falo assim, ó, vamos supor, a Cíntia fez algo pra Cris que a Cris não gostou, machucou profundamente. Aí eu pego esse algo e pego esse fardo, vamos supor que é essa caneta, e devolvo pra você. Falo, ó, eu te perdoo. Fica com a culpa aí pra você. Então, perdoar é devolver a culpa pro outro. E aqui, na sistêmica, a gente não trabalha com culpa. Não tem vítimas e culpados. Aqui tem uma consciência que atua sobre as pessoas e esta consciência faz a pessoa ter comportamentos que vai trazer consequências para a vida dela. Então, assim, a pessoa fala para mim, ok, Cris, eu não concordo com o que tu fala, vou continuar vivendo minha vida. Aí passa 2 anos e a pessoa vem falar comigo, nossa, Cris, eu continuo com dificuldade emocional, eu continuo assim, as mesmas reclamatórias. E eu falo assim, ok, continue acusando seus pais. Essa semana eu conversei com uma pessoa que falou assim, Cris, eu já fiz de tudo que você imaginar para me livrar de tal coisa lá, que eu não vou falar porque é da pessoa, e não consigo. Eu falei, pois bem, você tá no lugar certo, mas você tá disposta a fazer o que precisa ser feito para dar esse passo a mais? Para romper essa barreira? Senão vai continuar com medicamentos, vai continuar com adesivos, vai continuar com ansiedade, vai continuar com medo. A sistêmica, as constelações familiares, elas vão num lugar que outras terapias não conseguem chegar. E é por isso que a própria constelação familiar não é uma terapia. Ela é uma prática, ela é um instrumento que você pode usar em qualquer área da sua vida. Agora, as terapias tradicionais são importantes? São, fazem parte, precisam, estão aí. Mas eu quero que você entenda que a psicologia sistêmica, ela não atua aqui, ó, nessa parte cognitiva comportamental. Por isso que é tão desafiador as pessoas entender. Ela atua num campo mais profundo, de forma fenomenológica. É como se eu dissesse para você o seguinte, do que é feito um tornado? Água, ar, vento, terra e mais alguma coisa. Eu já falei isso em outra live e vou repetir aqui para vocês. É como se fosse isso. Portanto, se eu pegar água, ar, terra, vento e mais alguma coisa, eu não consigo fazer um tornado. Então é por isso que a gente não consegue ver o que acontece no campo fenomenológico, no campo morfogenético. Cada tornado é diferente um do outro, ele nunca se repete igual. Então, cada ser é diferente um do outro, nunca vai ser igual. Os efeitos que tem para mim, talvez não tenha para Cíntia. Entende? Então, eu convido vocês
terapeutas aqui presentes e não terapeutas também, a ter esse olhar mais aguçado, mais avançado na vida, do que a gente ficar só na questão, né, de acusações. E quando eu falo isso, eu falo de um lugar de muito amor, porque nós temos sim, e o mais lindo de tudo é reconhecer que nós temos acusações em relação aos nossos pais. E eu brinco que eu percebo isso nas minhas terapias quando a pessoa fala assim, eu amo meu pai, mas esse mas já mostra acusações. Eu amo minha mãe, mas esse mas já mostra acusações. E aí tem pessoas que falam assim, nossa, Cris, mas é difícil olhar para eles. É difícil, temos essa dificuldade. E precisamos ampliar o nosso olhar para eles. O dia que todo ser humano olhar para os seus pais com amor, aceitando tudo que veio deles, do jeito que foi, igual uma criança quando recebe um bolo, se lambuza, agradece e fica feliz. Muitas questões emocionais que hoje aprisionam as pessoas vão embora. Porque quando nós respeitamos nossos pais, quando nós olhamos a grandeza deles, nós olhamos a grandeza de todos os ancestrais que vieram antes dele. E eu tomo essa força do meu sistema. Por isso que eu digo que é um caminho simples, porque o essencial é simples. Mas por que é tão desafiador fazer o simples? Porque nós temos as nossas expectativas em relação às pessoas. Eu só amo a outra pessoa se ela atender as minhas expectativas. A partir do momento que ela não atende as minhas expectativas, eu começo a sapatear. Então percebe como profissionais da área, né, das terapias, como profissionais que atuam nesse ramo, o quanto que nós temos que nos trabalhar, olhar para dentro. Quando eu vou para uma... Por que é importante eu reconhecer a grandeza dos meus pais no mundo da terapia? Eu sendo uma terapeuta, um terapeuta. Porque quando eu vou para uma sessão com o meu cliente, se eu estou em paz com os meus pais, eu vou livre de intenção, livre de pré-julgamento. Eu vou conseguir ouvir melhor o meu cliente. Eu vou conseguir estar presente para ele na minha essência. Eu vou conseguir captar o que realmente ele veio buscar e o que realmente eu posso entregar para ele. Porque se eu vou cheio de pré-requisitos, se eu vou cheio de pré-conceitos, se eu vou cheio de intenção de ajudar o meu cliente e tal, eu já perdi o cliente. Eu já não escuto mais o cliente. Faz sentido, meus amores? Diga para mim se vocês estão me ouvindo aqui bem, se faz sentido, se eu estou falando sozinha. É por isso que lá no evento Jornada Terapeuta Sistêmica, eu vou falar disso profundamente. A gente vai trabalhar isso de um outro olhar. E se você trabalha com as terapias e você ainda não se inscreveu, vai aqui no link da minha bio, depois faz a tua inscrição, é gratuito e você vai ter material para trabalhar essas questões que eu estou trazendo nessas lives. As lives de aquecimento que estão acontecendo é para te trazer consciência de que existe algo extraordinário que talvez você não esteja aplicando nos teus atendimentos. Existe algo maior que você talvez não consiga ver agora, que está impedindo você de faturar 10 mil reais por mês. Como profissional da área da saúde, que é da área da saúde, não, da área da saúde mental, né? Que é o mínimo que eu acredito que um terapeuta deva faturar. Nós estamos aqui, sim, para impactar vidas, para tocar vida, para despertar pessoas, esse é o nosso papel. Mas é um trabalho e nós merecemos faturar acima de 10 mil reais por mês. Todo terapeuta merece. É o mínimo, né? E aí eu quero trazer um exercício para você, então dá o primeiro passo em direção aos seus pais, que se você estiver disposta a dar esse passo, pegue uma foto do seu pai e da sua mãe. Faça uma respiração profunda, tranquila por 1 minuto e depois fique 5 minutos olhando para seus pais. E você pode fazer a seguinte frase: sim, queridos pais, eu concordo com a nossa história. Sim, queridos pais. Vocês são as minhas raízes. Obrigada, obrigada, obrigada. Sem acusações. Sem intenção. Sem expectativa. E você pode fazer isso por um longo período de tempo.
Eu tenho certeza que isso vai mudar algo dentro de você. E você pode deixar as frases vir, né? Porque quanto menos acusação... E as acusações, gente, são de forma mas tão sutil, sabe? Tão tênue, que às vezes a gente não consegue perceber. Só que essas acusações é o que eu levo para a vida. A segunda frase vocês são as minhas raízes. Eu até anotei mais aqui, deixa eu pôr aqui pro ladinho que eu já digo para vocês. Ó, você pode pegar a foto dos seus pais, fazer isso por um longo período de tempo, 20 dias, um mês. Isso funciona e dá muito resultado para quem faz. O essencial é simples e traz cura para nossa vida. Lembre-se disso. Então pega uma foto dos seus pais e você vai ficar olhando para ela 5 minutinhos. 5 minutos do teu dia, que pode mudar uma vida inteira. E diga sim para eles. Sim, eu concordo com a nossa história. Sim, vocês são as minhas raízes. Sim, obrigada, obrigada, obrigada. 3 vezes. Pela minha vida. E você pode fazer esse exercício simples, por um longo período de tempo na sua vida. E você vai sentir que algo aí dentro de você vai mudar. E toda vez que vier uma acusação, a minha mãe o meu pai fazia assim, porque a minha família é assim. Dá um lugar, fala assim, agora eu vejo. Vocês estão aí, que bom que eu posso ver, que bom que eu posso sentir. E é um trabalho, igual eu contei para vocês, é um trabalho de todos os dias. Eu trabalho com isso, eu estudo isso. E ontem eu tava com acusações internas em relação à minha mãe, que inclusive tá aqui me ouvindo. Ter coragem de tomar consciência, gente. Ter coragem de olhar para o que dói. Nós ainda vivemos muito, mas muito, mas muito escondendo aquilo que sentimos. Escondendo a nossa realidade. E quem muito... Eu falo aqui de faturamento, né? Eu falo aqui de dominar as leis sistêmicas e faturar 10 mil reais por mês. Por que eu coloquei dominar as leis sistêmicas? Uma vez que muitos terapeutas chegam para mim e falam, Cris, eu não sei direito o que são as leis sistêmicas. Eu poderia deixar só faturar 10 mil reais por mês. Entenda que o 10 mil reais por mês não vai chegar se olhar só para o dinheiro. Não vai chegar. Pergunta como que eu sei disso. Enquanto... olhar só para o faturamento, só para o querer o dinheiro, não vai chegar. Tem todo um caminho por trás disso que a gente precisa fazer. E se a gente pegar o caminho errado, meu amor, não vai acontecer. São 16 anos trabalhando com isso. Os últimos 8 anos trabalhando aí com o digital. Então eu sei o que eu estou trazendo para vocês. Bora fazer esse caminho de volta, dar esse primeiro passo em relação aos nossos pais, reconhecer em que lugar eu estou nesta relação, nesse sistema. É tão simples e tão mágico, faz uma diferença gigante no teu relacionamento, na tua saúde, no teu financeiro, na tua ansiedade, no teu procrastinar. E o resultado chega com leveza, com fluidez para você. Sabe aquela questão, eu não sou constante, Cris, eu não tenho energia, eu não tenho criatividade. Tudo isso vira pozinho quando você se compromete em dar os primeiros passos em direção à tua origem. Tudo isso fica pequeno. Certo? Eu espero que eu tenha trazido uma consciência para vocês em relação à grandeza dos nossos pais. Eu espero que eu tenha trazido uma consciência do quanto isso mexe conosco, o quanto isso é importante para que nós tenhamos resultado no mundo das terapias. Eu espero que esta live sirva para você pegar a fotinha dos seus pais, fazer o exercício e daqui um mês você me mandar um direct me contando o que mudou aí dentro de você. E amanhã nós teremos a nossa terceira live, que eu não lembro qual é. A Regina sempre me manda, agora não mandou, ela já vai colocar aí para nós. Aqui, ó. Como o terapeuta pode dar assistência aos clientes com qualidade? É isso, Rê? Como o terapeuta pode dar assistência aos clientes com qualidade? Eu já sei até o que tem nessa live.
Se preparem. Amanhã nós vamos falar sobre atendimento. E como que você pode dar assistência com qualidade sem ser salvador dos teus clientes, salvadora dos teus clientes. Inclusive, eu vou trazer aqui, se eu encontrar, eu falei que eu tenho um teste aqui, que eu vou trazer para vocês, pra gente ver em que lugar você está ocupando aí, qual lugar que você está ocupando na vida do teu cliente, como está a tua postura como terapeuta ou profissional do desenvolvimento humano, e mais como que você faz um atendimento com assistência de qualidade para que o cliente indique você. Combinado? Espero vocês amanhã para nossa terceira live de aquecimento da jornada terapeuta sistêmico, que se você não se inscreveu, vai aqui no link da minha bio do Instagram e faz a tua inscrição, porque já tem presente para você lá e já tem muita coisa boa rolando. Combinado? E é lá que eu vou liberar o link também do evento. Um beijo enorme, uma abençoada terça-feira. Eu já tô querendo que chegue na sexta semana. E que amanhã nós possamos nos encontrarmos aqui para mais conteúdos como esse. Combinado? Tchau!